O jornalismo da Rádio Clube 98 está em contato com Tiago Lemos, historiador e especialista em estudo de gênero, que vai nos falar um pouco sobre esse termo que está circulando, que está em muita evidência em todo o mundo, né, no Brasil e principalmente em Patos de Minas nas últimas semanas. É correto usar esse termo ideologia de gênero? Bom, Guilherme, não é um termo correto, né? Na verdade, o termo ideologia de gênero é um termo que surge em fins da década de 1990, né? Muito influenciado por grupos neoconservadores de extrema direita, e era um termo utilizado justamente para poder desqualificar as pautas políticas que eram levantadas, seja pelo movimento feminista, seja pelo movimento LGBT, na construção de uma agenda política mais inclusiva, visando a construção de uma sociedade mais livre e igualitária. Tiago, e quando a gente fala sobre gênero em sala de aula? A gente sabe que tem uma base curricular obrigatória, que as escolas, sejam elas municipais, estaduais ou particulares, seguem essa base nacional curricular, seguem tudo isso que está dentro dessa base. Mas a gente sabe que algumas adversidades, algumas perguntas, alguns questionamentos de alunos surgem em sala de aula. Até onde o professor deve abordar e precisa abordar assuntos ligados a gênero? Ah, sim, excelente pergunta, Guilherme. Na verdade, né, o termo ideologia de gênero é uma torção do termo estudos de gênero, que é um campo transdisciplinar envolvendo as humanidades, que surgiu, né, um pouco antes, mais especificamente na década de 1980. O propósito, né, desse campo de estudos era justamente chamar a nossa atenção para o fato de que os papéis sociais assumidos por homens e mulheres não são biologicamente determinados, mas sim socialmente construídos, né? Nesse sentido, existe um questionamento muito grande em relação às próprias desigualdades, né, no trato a homens e mulheres e também a população, né, LGBT. Então, esse campo de estudos, ele se propôs a trazer uma série de questionamentos, né, em relação ao fato do porquê que as mulheres sofrem uma tripla jornada de trabalho, do porquê que o casamento civil igualitário para pessoas homossexuais demorou tanto para ser institucionalizado, por que demorou-se tanto para reconhecer, né, e ainda se demora a reconhecer a retificação, né, documental e o nome social das pessoas trans. Então, todas essas questões, elas estão presentes no nosso cotidiano e precisam ser tematizadas dentro da escola. Uma coisa interessante a ser abordada é que os estragos, né, dessa ideologia de gênero já são bastante presentes no nosso país. A gente precisa mencionar que desde 2018, quando você tem a aprovação, né, do texto da base curricular nacional comum, o termo gênero, tal como a gente entende, ele foi retirado, né? Isso por causa de uma manobra de parlamentares identificados com a bancada da Bíblia, né, que tem posturas extremamente conservadoras nesse sentido. No entanto, o texto da base ainda mantém o compromisso da construção, né, de uma sociedade baseada no respeito, na justiça social, na pluralidade e na liberdade. Então ele abre um precedente, né, para que temas transversais a partir da categoria gênero sejam colocados.
E lembrando também que a autonomia do professor, nesse caso, é resguardada pela LDB, né, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por trazer a liberdade de cátedra como um dos seus princípios fundantes. Então, assim, temas como este sempre aparecerão na sala de aula, porque, né, mulheres, porque pessoas LGBTs fazem parte da sociedade, né? Então, não tem como você construir uma sociedade justa, livre e igualitária simplesmente ignorando a presença dessas pessoas, né? Então, a forma de construir esses conteúdos passa, obviamente, pela autonomia do professor, que vai apresentá-los e discuti-los dentro de sala de aula, né? Obviamente observando o contexto de desenvolvimento dos alunos e das alunas, para que eles possam se apropriar dessa discussão da forma mais crítica e criativa possível. Tiago, e em Patos de Minas, no cenário municipal, você acredita que é necessário mais discussão referente ao estudo de gênero propriamente dito e também em questões, em causas em defesa à mulher, em causa a bandeira LGBTQI+, e tantas outras causas que são importantes, que precisam ser discutidas? Com certeza. Acho que o grau de indigência intelectual e política em relação a isso é enorme, né? Você tem alguns grupos de estudo que fazem algum trabalho aqui ou acolá, mas devido, né, à falta de apoio da própria sociedade, eles não têm uma capacidade de perdurar tão grande, né? Mas você tem aí pessoas e, sobretudo, movimentos que estão colocando isso em discussão, né? Assim, a nível institucional, o que a gente precisa pontuar é que a situação é um pouco mais complexa, né? Porque o simples fato de um vereador acreditar que tem o direito de invadir uma escola, né, munido da certeza de que vai apurar um crime, né, isso traz implicações muito graves. E a resposta também do executivo, né, foi sofrível nesse ponto. Quando a gente analisa o fato que o prefeito Luiz Eduardo Falcão falou que ia analisar a situação sem seguir nenhum posicionamento ideológico, ele acaba legitimando justamente aquilo que ele quer negar, né? Ou seja, a ideologia de gênero. Porque a gente precisa entender que quando a gente faz essa discussão legitimando esse termo, a gente está partindo de um falso problema. Então, conversamos com um especialista em estudo de gênero, Tiago Lemos, historiador também, que nos falou um pouco sobre todo esse cenário. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargo.